Recording is on. Pronto, voltou a gravação. Então, pessoal, repara, o H pode ser interpretado como sendo a variação que eu tive de x até x mais h, certo? Por isso então deixa eu escrever aqui, ó, entre aspas, H pode ser interpretado como a variação no eixo x, certo? E por isso, vamos denotar, no lugar de escrever H, eu vou colocar ΔX. Por que ΔX? Porque o H foi exatamente a variação que eu tive no eixo do X, certo? E imagino que lá na escola vocês faziam isso, de denotar a variação por delta, blá, 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 dependendo do que estivesse variando, tá bom? Agora, eu venho e mudo esse limite. Como que eu vou mudar esse limite? Logo, eu vou escrever f' de x como sendo o limite, não mais de h, mas de ΔX indo a zero, do f de x mais ΔX, desculpa, menos f de x sobre ΔX. Agora, ainda interpretando dessa maneira de variação, observa o seguinte, esse f de x mais h menos f de x, ele é exatamente a variação que eu obtive aqui no eixo dos y, certo? Então, eu posso pensar também que é comum, analogamente, a denotar, nós vamos denotar o ΔY como sendo o f de x mais ΔX menos f de x, certo? Deste modo, a minha derivada f' de x nada mais, nada menos é do que o limite de ΔX indo a zero da variação nos y dividida pela variação no x, tá bom? E por causa disso, nós vamos denotar a tua f' de x, eu vou denotar ela simplesmente como sendo dy por dx. É uma ideia bem usual, pessoal. Qual que é a ideia aqui, né? Delta significa variação. A nossa ideia básica seria da nossa denotação quando eu fizer um limite, tudo que tem delta ou tudo que tem variação vira d. Porque a ideia que eles tinham lá nos primórdios era disso, de pensar num negócio tipo infinitesimal, que está ficando bem pequenininho, e esse negócio infinitesimal está ficando bem pequenininho, eles denotavam por d, tá bom? Essa é a ideia básica, certo? Dessa notação. Coloquei essa explicação para não jogar do nada essa notação, dy por dx, tá? Mas essa é a nossa notação. O que eu quero dizer se você não entendeu muito bem o que eu falei antes, não tem problema. A única coisa que você precisa saber é que f' é isso. Pode ser denotado desta maneira, desde que o y seja igual a f de x, tá bom? E também, outra notação que nós costumamos fazer é denotar dy por dx, coloca uma barrinha x igual a p, isso aqui é uma notação para f' em p, tá bom? Então, você tem essas duas notações que são bem importantes para nós, tá bom? Essas duas notações são bem importantes para nós. Vamos ver agora essas notações rodando em exemplos.
Por exemplo, se eu pego, y igual a 5x ao cubo mais x ao quadrado. Então, o que é dy por dx, pessoal? Ora, dy por dx, pelo que eu vi acima, é simplesmente uma notação para derivada. Qual derivada? A derivada de 5x ao cubo mais x ao quadrado. Tá bom? Que vai ser igual, vocês podem fazer essa conta rapidinho, 15x ao quadrado mais 2x. Tá bom? Então é isso, certo? Deixa eu falar mais uma coisa. Sempre, então, você usa essa notação para y igual a f de x. Essa notação, você sempre tem que olhar para ela em dois pedaços. Em cima. O que quer dizer em cima? Quer dizer que você está derivando uma função. Embaixo. O que quer dizer embaixo? Quer dizer que eu estou derivando com uma variável. E essa variável é x. Tá bom? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque pode ser que mude. Lembra daquela história que eu sempre falo? É letra. Letra pode mudar a letra. Posso até colocar um outro símbolo. Posso colocar um quadrado, um triângulo, uma árvore, uma garrafa, sei lá, o que eu quiser. Certo? É só símbolo. E o importante é sempre lembrar o significado desses símbolos. Então, quando eu colocar dy por dx, quer dizer simplesmente o símbolo que representa a minha função está sendo derivado na variável que representa a minha função. Tá bom? O que eu quero dizer com isso é, por exemplo, se você tivesse assim, ó, exemplo. Se você tivesse assim, ó, a tua função sendo y igual a u ao quadrado. Quem representa a tua função aqui, pessoal? É y. Quem é a sua variável, pessoal, nesse caso? É x? Quem pode me responder? Quem é a variável nesse caso, pessoal? U. É u. Então, nesse caso, eu vou escrever dy por du. O que é dy por du? É uma anotação para a derivada desse cara em u, certo? Que vai dar 2u. Por isso que tem muita gente, né, que prefere essa notação de Leibniz, porque nela fica bem clara a variável, né? Na verdade, na outra também fica claro. Na outra você poderia colocar f' de u, certo? Mas tudo bem. Joia. Vamos seguindo. Professor, nesse caso, nessa igualdade de cima, está faltando uma linha ali no 5x ao cubo mais x quadrado. Obrigado. Eu esqueci de colocar uma linha aqui. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Vamos agora pensar em um outro exemplo. Eu vou fazer o outro exemplo em duas... Na verdade, vou fazer vários itens do próximo exemplo. Aí vocês vão fazendo comigo. O item A. Bom, quem seria d dx? Eu posso trocar, tá, pessoal? No lugar, que nem na linha, e no lugar de colocar o y, eu posso colocar a minha função. X ao quadrado menos 5x. Certo? O que é isso? Isso é uma notação para... Isso aqui é uma notação para quê, pessoal? Para a derivada de x ao quadrado menos 5x. Quanto que dá essa derivada, pessoal? 2x menos 5. Exato. Agora vamos para o item B. E se eu coloco assim, ó, dt de cosseno de t. Quanto que dá isso, pessoal? Menos seno de t. Exato. E se eu coloco assim, du de u ao quadrado menos 5u. Quanto que dá isso, pessoal? 2u menos 5. Isso. Muito bem. Tá craque. Vamos dificultar um pouquinho, mas não muito. Se eu coloco assim,
Quanto que dá isso, pessoal? Vai dar a derivada do produto. Vai ser a derivada da primeira vezes a segunda. Mas quem quiser abrir o áudio para falar, pode abrir, tá, pessoal? Então vamos lá. Quanto que vai dar essa derivada aqui, pessoal? Da tangente de Professor, você tinha θ caído. mais Oi? tangente de θ mais θ vezes secante quadrado de θ. É, a derivada do primeiro, derivada do θ dá 1, vezes a tangente de θ. Mais, copia o primeiro, que é o θ, vezes a derivada... Vou fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Para ficar bem claro, como vai ficar isso? Vai ficar d de θ do θ vezes tangente de θ, mais θ vezes d de θ da tangente de θ, certo? Assim fica bem claro. Aí, esse cara vai dar quanto? Vai dar derivada do θ dá quanto, pessoal? Dá 1 vezes tangente de θ. Mais, copiei o θ. Quanto que é a derivada da tangente? Quem lembra? Secante quadrado de θ. Exatamente. Secante ao quadrado de θ. Não é zero, tá? É θ. Não θ. É a letra θ. Tá bom? E é isso. Tá feito o exercício. Tá bom? Bom, como vocês podem ter reparado, né? Eu usei aqui nesse exemplo, inclusive, a regra do produto reescrita para a notação de Leibniz. Você pode fazer isso com todas as regras. Então, eu vou fazer agora uma observação que é simplesmente reescrevendo as regras de derivação utilizando a notação de Leibniz. Então, a observação é: se U e V são deriváveis, em um mesmo domínio, então, eu terei que, item A, se y é igual a U mais V, então, dy por dx é igual a du por dx mais dv por dx. Tá bom? Item B. Se o y é igual a u vezes v, então, como fica essa, pessoal? Quem pode me falar? Como fica essa, pessoal? Como du ficaria isso? dx, Hã? du dx du dx, certo? vezes v Vezes v. Aham. mais u vezes dv dx. Exatamente. Muito bem. Todo mundo entende? Alguém tem dúvidas?
Agora, para finalizar, e se eu tiver o quociente y igual a u sobre v, quanto que vai dar dy por dx? Du dx. Oi? Du dx. Du dx em cima, joia, Vezes v menos menos u u vezes du dv. Du dv dx. dx Dv sobre v ao quadrado. quadrado. Não esquecendo que isso daqui só vale desde que o meu v de x seja diferente de zero para todo x no domínio, tá bom? Muito bem. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Até aqui, pessoal? Ou não? Não? Agora, eu quero fazer o seguinte. Agora eu quero colocar a notação de Leibniz para derivadas de várias ordens, tá? Então, eu vou fazer outra observação aqui. Observação. Se y é igual a f de x, então o que eu vou ter? Eu tenho que a f' de x é igual a dy, não vou fazer o contrário. Isso foi melhor. É igual a, então, dy por dx é igual a f' de x, certo? Agora, o que seria a f duas linhas de x, pessoal? O que é f duas linhas de x pensando em notação de Leibniz? A f duas linhas de x é a derivada da f', né? Certo? Então, eu vou pegar a f' de x e vou derivar ela. Certo? Essa daqui é a f duas linhas. Mas pense uma coisa comigo. Eu estou usando a notação de Leibniz. Então, no lugar do f', não vou colocar f'. O que eu vou colocar aqui no lugar? Igual acima. Eu vou colocar dy por dx, certo? Eu vou deixar esse termo aqui. Vou colocar um pouco mais para o lado. Então, eu não vou colocar f'. Eu vou colocar dy por dx. Mas aí, esse cara também, eu vou usar a notação de Leibniz. Eu não vou deixar como linha. Eu vou colocar como sendo d dx dá dy por dx. Concorda? Certo? E daí, por causa dessa expressão, o que a gente vai denotar? A gente vai denotar, ó, igual com uma bolinha em cima, quer dizer, eu estou definindo desta maneira, tá? Então, eu vou definir essa derivada como sendo... A ideia é muito paia. Não é multiplicação, tá? Mas você pode lembrar pensando em multiplicação. A ideia é d2y. Por quê? Porque você tem um d aqui e outro d aqui. Dividido por dx2. Porque você tem dx e dx, tá? De novo, não é multiplicação. Mas essa é a origem da notação, tá? A notação vem porque lá atrás, às vezes, eles até pensavam como se fosse uma divisão, como se fosse uma multiplicação, mas de fato não é. Depois se aprendeu como se faz as coisas formais e se viu que não é, tá? Muito bem, mas ainda se usa essa notação. Essa é uma notação muito utilizada. Você escrever d2y dx2 para denotar a derivada segunda. Aí, como vocês acham que eu vou denotar, então, a derivada terceira? Quem vai ser a derivada terceira? Vou denotar simplesmente como sendo d3y por dx3. Essa é a derivada terceira. Tá? Quem é a derivada quarta? Horas. D4. 4 e 4. Na verdade, você pode ir para qualquer j. dj... Desculpa, não é f, é y. Y por dxj é igual à derivada jésima de x, tá bom? Então, por exemplo, se você quiser, sei lá, exemplo. Vamos pegar, por exemplo,
y igual a e elevado a x. Quem é dy por dx, pessoal? É na X. É a x. Agora, quem é d2y por dx2? É na X também. Porque ele é o d dx do EAX, que é o EAX. Quem é o d3y por dx2? Bom, de novo, ele vai ser o d dx do d2y por dx2, que nós vimos que é EAX, então vai ser o d dx do EAX, que vai dar o próprio EAX. E daí eu continuo esse processo. E obtenho que para todo J que eu pegar, a derivada djy por dxj é igual a EAX. Tá bom? Muito bem. Está feito essa parte. Agora nós vamos fazer uma coisa legal. Agora o bicho vai pegar, hein? Agora o bicho vai pegar. Exemplo. Eu vou pegar aqui, ó, seja uma função u igual ao de x, uma função. E eu vou pegar y igual a u ao quadrado. Certo? Aí eu peço para vocês, calcule dy por dx. O que você vai fazer? Vamos lá, solução. dy por dx, o que é isso? Bom, é d por dx, o y é u ao quadrado. U ao quadrado eu posso encarar ele como sendo u vezes u. Todo mundo concorda comigo? U ao quadrado é u vezes u. Então, esse cara vai ser o quê? Derivada do produto. Quanto que dá isso, pessoal? Quem pode me dizer? Derivada do primeiro, du dx, vezes, copia o segundo, mais, copia o primeiro e a derivada do segundo. Certo? A multiplicação é comutativa, então posso escrever esse cara como sendo u du dx mais u du dx, que é igual a 2u du dx. Certo? Essa é a solução do exercício. Mas não era aqui que eu queria parar. Eu queria fazer mais um passo, observar com vocês. Nota o seguinte comigo, pessoal. Aqui a minha u é uma função que depende de x. Mas suponhamos que ela não fosse. Se u fosse uma variável, o que eu teria? Como y é igual a u ao quadrado, temos o quê? dy por du, pensando u como sendo uma variável. Quanto que dá dy por du, pessoal? Quanto dá dy por du, pessoal? 2u. 2u. Exatamente. Então, o que acontece aqui, galera? O que acontece aqui? Se eu volto nessa expressão aqui, vou dar o nome dela de estrela, usando o que eu acabei de fazer, voltando em estrela, eu vou ter o quê? Eu vou ter dy por dx igual a dy por du vezes du por dx. Isso é muito legal. Por que é muito legal? Ó, não é multiplicação. Mas se fosse,
você poderia pensar que você está simplificando esse cara com esse, e você obtém exatamente dy por dx. Mas não é multiplicação, você não pode. Mas é uma curiosidade interessante o que aconteceu aqui, né? Aconteceu uma coisa interessante aqui. Você tem dy por dx igual a dy por du vezes du por dx. Então, a pergunta mais natural possível é: será que isso acontece em outros casos? Tem outros casos que isso acontece? Essa é uma pergunta muito natural, né? Isso é muito natural. A pergunta natural é, eu vou colocar aqui, chamar isso aqui de triângulo. A pergunta natural é, triângulo ocorre em outros casos? E a resposta é sim, galera. Triângulo ocorre em outros casos. E triângulo é uma coisa muito importante, que é chamada de regra da cadeia, no caso mais geral, certo? Aí eu sempre tenho que fazer essa piada. A regra que uma vez eu estava dando aula de cálculo 2. Aí eu falei assim, vocês lembram da regra da cadeia? Qual que é a regra da cadeia? Aí um aluno falou, a regra da cadeia é que se o sabonete cair no chão, eu não agacho para pegar ele. Mas, bom, vamos lá, vamos falar sério. Qual é a regra da cadeia? A regra da cadeia vai te falar o seguinte. Se eu pegar teorema, eu vou escrever ela de uma maneira simples para vocês lembrarem, tá? Se eu tenho que y é igual a f de u e u é igual a uma g de x com a imagem da minha g contida no domínio da minha f, e ambas deriváveis, tanto a y é derivável em u quanto a u é derivável em x, se são deriváveis, melhor escrever assim, se são deriváveis e eu tenho que isso aqui acontece e isso aqui acontece, então eu vou ter que dy por dx é igual a, no caso, quando eu falo assim, ó, é dx de f aplicada na u, que é a g de x, certo? Esse cara vai ser igual a dy por du vezes du por dx, certo? Com outra notação, isso fica como? Isso fica como? Bom, ó, f aplicada na g de x' é igual a dy por du, é a minha f' em u, certo? Vezes du por dx é a minha g'. Mas quem é u? U, nesse caso, é g de x. Tá? Então, você tem isso aqui. Certo? Essas são duas maneiras de apresentar a tua regra da cadeia. Então, esse daqui, esse teorema, é a famosa regra da cadeia. Ninguém vem falar de sabonete. Muito bem, pessoal. Essa é a regra da cadeia. Antes de terminar a aula, eu vou fazer vários exemplos da regra da cadeia, tá? Vou fazer vários exemplos da regra da cadeia. Acho que não vou demonstrar. A demonstração eu vou deixar para vocês olharem no livro, porque senão a gente vai se atrasar muito. Nós já estamos atrasados no conteúdo.
Eu vou deixar aqui, por enquanto, apenas como exercício. Como eu deixo de exercício, daí eu posso pensar um pouco mais. Se eu ver que dá tempo para a gente demonstrar, a gente demonstra, senão vocês apenas olham no livro, tá? Mas como a maioria das demonstrações, eu não vou cobrar isso em prova, por exemplo, tá? Mas é importante vocês darem uma olhada, lerem a demonstração, por causa do que eu falei, inclusive, na vez do tirar dúvida, né? Acho que vieram alguns alunos tirarem dúvida comigo, eu falei, a gente está num curso universitário, né? A gente não pode aceitar as coisas do nada, do zero, só por aceitar. A gente tem que ver as demonstrações, tá? Ainda mais que você está num curso de matemática. Como você está num curso de matemática, te apresentam um resultado importante de matemática, você tem que saber como demonstra esse resultado, certo? Pelo menos ver uma vez, é aquela história. Pelo menos uma vez na vida você tem que ver as demonstrações das coisas. Muito bem. Vamos fazer um exemplo. Vocês vão ver que nos exemplos vai ficar bem simples de enxergar essas coisas. O exemplo é: calcule a derivada de... No item A, eu vou fazer y igual a e elevado a 3x, e no item B, eu farei y igual a seno de t ao quadrado, tá bom? Então, vamos fazer a solução. O que eu faço? Sempre a ideia é mudar para uma nova função. Aí você tem que pensar como que é essa nova função. Bom, é aquela história que eu já falei antes com vocês de composição. Sempre composição eu tenho uma função de fora e uma de dentro. Ou uma função que eu aplico primeiro e uma que eu aplico em sequência, na sequência. Nesse caso aqui, o que aconteceu no primeiro exemplo? Y igual a e elevado a 3x. Eu primeiro apliquei o x na função 3x. Apliquei o x na função 3x. E em seguida, eu apliquei o exponencial, certo? Então, quem vai ser a minha função u que eu vou colocar? Eu vou denotar u como sendo sempre a função de dentro. Então, denotando u igual a 3x, temos o quê? Que o y é igual a e elevado a u. Todo mundo concorda comigo? Logo, o que vai acontecer? Quem vai ser o dy por dx? Igual a regra da cadeia. Coloquei um u aqui, a regra da cadeia, o que fala? Fala que eu poderia encarar esse cara basicamente como se fosse um quociente, apesar de não ser. Mas vale isso sempre, certo, pessoal? Sempre dy por dx é igual a dy por du vezes du por dx. Aí você olha para esse cara e fala: quem é a derivada de y por du? Quem sabe me dizer? Quem é a derivada de y por du, pessoal? Quem é dy du, pessoal? É na U. É a u. Exato. Poxa, cadê a minha ponta? Sumiu? Aqui, chega. E na u. Vezes... Quem é a du dx, pessoal? Ó, lembra? U é 3x, então du por dx vai ser quanto? 3. 3. Agora eu só substituo. No lugar do u, eu coloco o 3x, porque u é 3x. Vezes 3. Que é a mesma coisa do que 3e elevado a 3x. Desse jeito você faz conta com regra da cadeia. Tá bom? Vamos fazer o próximo. O item B. No item B, y é igual a seno de t ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou denotar. Quem vai ser o meu u nesse caso, pessoal? É sempre a de dentro. O que está acontecendo aqui? Eu primeiro peguei o t e elevei ele ao quadrado, e depois eu apliquei o seno. Então, a minha primeira função é t ao quadrado. Então, u é t ao quadrado. Aí, denotando desse jeito, vamos fazer igual o de cima. Denotando u desse jeito, temos que o y é igual a seno de u. Certo? Logo,
Quem vai ser o dy por dx? Muito simples. dy por dx vai ser dy por du vezes du por dx. E o que é isso? Bom, vamos lá. Quem é dy por du, pessoal? Quem sabe me dizer? 2t. Não. Y é cosseno de u. Seno de t ao quadrado. Não. Ó, y é cosseno de u. Cosseno de U. Desculpa, y é seno de u. Então, quem que é dy por du? Cosseno. Cosseno de u. Cosseno de u. Isso, porque a derivada do seno é cosseno. Vezes o du de... Ah, aqui eu vacilei numa coisa, desculpa. Tem que ser t, né? Aqui é t, porque não está variando em x, está variando em t. Agora, quem que é du dt? Agora sim, é o 2t. 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 Isso, porque você tem que olhar esse cara aqui com esse aqui, certo? Consequentemente, eu vou ter 2t cosseno de u, que é 2t, de novo, eu substituo, não deixo u. Eu vou deixar, então, com t ao quadrado. E acabou. Dessa maneira, você faz conta com regra da cadeia. Joia? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Mas fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma coisa que vocês não entenderam. Por favor, me contem o que vocês não estão entendendo, tá? Para a gente ver. E na próxima aula eu vou fazer mais exercícios de regra da cadeia. Agora está bem devagarzinho. É igual a gente fez com as propriedades aritméticas de derivada. A gente começa fazendo bem devagarzinho e depois a gente vai mais rápido. Mas para fazer isso, a gente tem que fazer um monte de exercício, tá? Um monte de exemplo é o que a gente vai fazer, tá? Então tá bom. Então vou parar a gravação e se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar após a gravação para fazer a pergunta. E se não, pode sair da sala, tá bom? Obrigado pela presença até aqui e até a próxima. Tchau para todos.